uma noite muito especial hoje e para nós ministrarmos a palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 18. A minha versão hoje é NVI, porque eu vim de Uber e eu esqueci minha Bíblia em casa. E aí eu tive que pegar emprestado, e seminarista usa NVI. Peguei a Bíblia do seminarista emprestado, vou ter que usar essa versão. Mas ela é muito boa também. Em nome de Jesus, Deus falará poderosamente aos nossos corações. Mas você pode acompanhar pela sua, vai ser projetado ali também. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 em diante, até o 18. A palavra de hoje tem por título A Fé da Maternidade. Você já vai entender melhor esse título. Tenho certeza que todos nós seremos profundamente edificados, porque todo mundo tem ou teve mãe, todo mundo passou pela experiência de ser abençoado pela maternidade, seja da luz até o cuidado, até a emancipação, enfim, todas as fases da maternidade, ou pelo menos uma delas, todos nós fomos abençoados por essa experiência. Mas para trazer a palavra de hoje, quero ler com você um pouquinho da história de Ana, uma mãe surpreendentemente carregada de fé, uma fé poderosa que eu queria que os nossos corações fossem verdadeiramente alimentados nessa noite por essa fé, uma fé de maternidade. Vamos ver o que Deus fez na vida dessa mulher de fé. Está escrito assim: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Para aqui rapidinho, para eu dar um contexto para você não ficar em crise. Por que duas mulheres? Esse texto ele é escrito logo no final do que a gente chama do período dos juízes, um período de anarquia no povo de Israel. Muito provavelmente, depende dos seus critérios, é verdade, mas muito provavelmente, com exceção dos cativeiros, esse foi o pior tempo, a pior fase do povo de Israel. Era uma anarquia, cada um fazia segundo seus desejos, a cada pouco período de tempo vinham inimigos, tomavam a terra, oprimiam o povo, era uma bagunça, era uma zona, e ali era muito comum a poligamia, porque havia uma necessidade de trazer uma população para aquele povo, porque era um povo oprimido, um povo frágil, e quando uma mulher ela não tinha a capacidade de gerar filhos, ou seja, ela era estéril, o homem tinha essa permissão para que se casasse com outra mulher. E aqui já fica muito nítido porque que Eucana tinha duas mulheres, porque Ana não podia ter filhos, Penina tinha filhos. E aí você já vê que havia uma crise relacional, uma crise no coração de Ana, porque ela tinha o desejo de dar filhos ao seu marido. Ana, a palavra de Deus diz que ela era a mulher amada, a mulher do coração. Só que a mulher que correspondia à expectativa de paternidade, de proliferação de Eucana, para que a sua família fosse forte, para que houvesse um legado de Eucana, era a Penina. Seguindo aqui no versículo 3, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Então você já vê aqui que não era pouco, era no mínimo 2 de cada. Está no plural filhos, está no plural filhas, então era no mínimo 4, mas eu acho que eram muito mais aqui. Então você imagina a Ana subindo junto com Eucana e com Penina e toda a sua prole seguindo ali. Ana ali com as mãos abanando, sem filho para dar mão, olhando para o marido talvez, e a Penina com toda a sua prole, aquela renca de criança seguindo também para adorar o Senhor. Imagine o coração dessa mulher indo na direção do templo ou do tabernáculo para que fosse feitas as ofertas de sacrifício, para que fosse feita a adoração daquela família. Tente imaginar a perspectiva do coração de Ana indo para o culto. Frustração, mágoa, um vazio, enquanto que a sua rival, aquela que rivalizava com ela pelo amor e atenção do seu marido, e também por causa da realidade ali, desfrutando de toda aquela alegria de crianças ao seu redor, seguindo nesse caminho. Agora, olha só, versículo 5.
Mas a Ana, ou seja, Eucana dava a Ana uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Sabe quando você vem para o culto, aí alguém buzina no trânsito, bate no seu carro, alguém liga dando uma notícia ruim, você fala, o inimigo se levantou para estragar o meu culto. Imagina que Penina era a inimiga de Ana, estragando o culto dela, já atrapalhando o coração de uma adoradora. E aí, no verso 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui a gente tem uma dica de quantos filhos mais ou menos a Penina tinha, né? Então ele está fazendo uma comparação, a gente não tem convicção, não tem certeza, mas ali perto dos 10 filhos era a prole de Penina. Verso 9, certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Só para te explicar o que é isso, por que ela estava transformando o filho dela num lenhador antes mesmo dele nascer. Não era um lenhador, era um voto que no contexto ali se chamava voto de Nazireu, um povo que se separava para não passar navalha sobre sua cabeça e o rosto. Então ele deixava o cabelo crescer como um sinal público do seu voto, mas ele também não podia fazer mais duas coisas, tocar em cadáver e beber bebida fermentada ou bebida forte, alcoólica, enfim, depende, naquele contexto era bebida fermentada. Então Ana já estava fazendo um voto espiritual para o seu filho. Ela nem havia concebido o seu filho, mas ela já estava dizendo, olha, ele vai ser tão de Deus, que ele vai fazer, não vai nem passar navalha na cabeça, ele vai ser um nazireu, um homem separado para viver uma vida em adoração e devoção ao Senhor. Olha a fé dessa mulher. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pela Tua presença e pela verdade da Tua palavra. E nesse final de semana tão especial, de Dia das Mães, pedimos que o Senhor venha com uma porção exclusiva para cada uma das mulheres aqui que vivem e viverão a maternidade. Que em nome de Jesus, o Senhor fale ao coração delas, renovando a alegria dessa experiência tão poderosa. E que nós, aqueles que nunca seremos mães, ou aqueles que ainda não são, sejamos ministrados pela similaridade da vocação da maternidade com a vocação que nós temos no Senhor para uma fé que move montanhas e atrai o sobrenatural para as nossas vidas. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando um pouquinho mais de contexto. Esse texto fala de 2 homens que eram sacerdotes ali no santuário do Senhor. Aliás, 3 homens. O primeiro, Eli, o sumo sacerdote. E fala de mais 2, que eram os filhos de Eli. 2 trastes, 2 homens que não deram sequência ao legado de Eli. Eli era um homem de Deus, mas seus filhos não. Mais para frente a Bíblia diz que
eles se prostituíam à porta do santuário. Eles eram homens maus, corruptos, que pegavam parte das ofertas para eles e usavam das ofertas dos dinheiros que eram colocados ali para se prostituir, para consumir coisas que eram ilícitas ali. Isso mostra que, além da grande angústia que aquele povo vivia, por falta de uma direção política, por causa da anarquia, da bagunça que aquele povo, que aquela nação vivia, eles também estavam na iminência de sofrer com um desgoverno espiritual. Se o sumo sacerdote ali já velho morresse ali, acabaria a sequência dos sacerdotes servindo de verdade ao Senhor no templo, porque assumiriam o posto um dos dois, ou talvez os dois filhos, que eram verdadeiros trastes. E diante dessa necessidade de um povo, diante dessa necessidade de uma nação, Deus olha para Ana, e a Bíblia é muito clara em dizer isso, que quem gerou a esterilidade de Ana foi o próprio Deus. Deus gera em Ana o desejo de ser mãe e a impossibilidade da mesma coisa acontecer com ela. Então, enquanto que Deus gera nela o desejo de ser mãe, o casamento com um homem de Deus para que ela fosse mãe, ele gera a esterilidade para que antes do filho vir, fosse gerado uma intercessão, um clamor no coração dessa mulher. Mas não foi qualquer oração, não foi qualquer clamor, foi um clamor que foi crescendo, se intensificando, sendo testado ano após ano e até sendo violado por uma certa amargura no seu coração. A Bíblia diz que ela, ano após ano, fazia isso. Pensa que Penina não era a primeira mulher de Eucana. Ana era a primeira mulher de Eucana. E Penina já tinha 10 filhos. Aí você calcula. Quanto tempo leva para uma mulher ter 10 filhos? Tempo mínimo aí. Não, é mais de 10 anos. A não ser que seja muito assim, trezinho, mas eu acho que não, devia ter um pouquinho mais de tempo. Mas 12, 15 anos. 15 anos o desejo gerado por Deus no seu coração e a impossibilidade gerada por Deus no seu físico. E aquilo foi crescendo nela, até um ponto de que ela se colocou diante do Senhor e começou a clamar. Agora veja, ela desejava tanto gerar um filho, que o desejo dela extrapolou a sua própria vontade. Ela não queria mais gerar um filho só para ela queria gerar um filho para o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender com a fé da maternidade, é que quando Deus quer mudar uma nação, Ele começa no coração de uma mãe, a gerar o desejo por um filho consagrado ao Senhor. Sabe onde está a resposta para a nossa nação? Não estão nos políticos. A resposta para a nossa nação está na consagração de uma mãe colocando o seu filho diante do Senhor. Porque Samuel veio não só para dar sequência a uma liderança espiritual, a um legado espiritual para Israel, como também foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel é um dos maiores homens de Deus no Antigo Testamento. Mas tudo isso começou no coração de uma mãe que creu que Deus podia responder a sua oração, mas não uma oração para si mesma apenas. Uma oração para colocar algo precioso diante do Senhor. Não qualquer filho, o filho desejado, o filho esperado, por pelo menos, do que a gente está desenhando aqui, 15 anos. Uma oferta caríssima para Ana, para uma mãe que não podia gerar, e que antes mesmo de conceber, já estava colocando de novo diante do Senhor. Todos nós aqui, todo filho de Deus, deve olhar para Ana e para sua maternidade, e aprender essa lição, de que se nós queremos ser usados por Deus em poder e transformação, nós precisamos aprender a consagrar aquilo que é mais precioso para nós. E quando a Bíblia vai falar de coisas preciosas, a relação, o vínculo mãe e filhos é o que tem de suprassumo, de máximo,
de preciosidade. E as mães aqui presentes podem testemunhar a favor dessa ideia. É ou não é verdade? Mães, é ou não é verdade? É verdade. A Bíblia fala que uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece. Isso é um superlativo, é um absurdo para comparar o quanto Deus se importa comigo e com você, que somos os filhos dele. Ele está usando o exemplo de uma mãe. Uma mãe não se esquece do seu filho, esse é o ponto. Então, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ou seja, ainda que um absurdo, algo que não acontece, aconteça, Deus ainda permanece fiel. Tamanha a preciosidade da maternidade, do vínculo de uma mãe com os seus filhos. Agora, olhando para Ana, Deus gera no coração de uma mãe a transformação de uma nação, o futuro de uma nação. Abraham Lincoln, ele falava, foi um presidente americano, um tempão atrás, ele falava que as mãos que embalam o berço são as mãos que fazem o mundo girar. Estava falando da maternidade. A mãe que se dedica nessa função, ela gera homens e mulheres poderosos para transformar o mundo. Veja, a mãe dos irmãos Wesley, ninguém lembra o nome dela, mas ela dedicou a sua vida para ensinar, inculcar a palavra do Senhor no coração dos seus filhos de uma forma que eles se levantaram e transformaram a sua geração lá na Inglaterra. E tantas outras mulheres que, se não estivesse relatado na Bíblia como foi a de Ana, nunca seriam lembradas pela sociedade. Toda a nação de Israel ouviu o nome de Samuel. Toda aquela geração sabia quem era Samuel, o filho gerado nesse pedido. Nós só sabemos quem foi Ana, porque Deus decidiu registrar isso na palavra. E a segunda coisa que nós precisamos entender e aprender com a maternidade, com a fé da maternidade, é que a semelhança dos intercessores, as mães também têm o seu ministério desenvolvido nos bastidores. A verdadeira maternidade não se manifesta diante dos olhos das pessoas. Você, mãe, sabe muito bem quanto custa chegar aqui na igreja com o seu filho, mais quando é criança, arrumado. Você sabe como foi difícil, na hora, de pegar ele, colocar para dar um banho, arrumar bonitinho, para sair com um sorriso no rosto, aquele estresse, aquelas coisas que, meu Deus do céu, e aí você chega na igreja e todo mundo fala, que bênção, seu filho, meu Deus do céu, e você já na hora lembra, para não passar raiva, fala, Senhor, é verdade, mas meus filhos me deram um trabalho até chegar aqui. Eu comecei a me arrumar 8 da manhã e eu cheguei atrasada no culto das 7 da noite, porque esses filhos não... É aquela frase, quem vê close, não vê corre. A maternidade, ela acontece distante dos holofotes. E muitas coisas, e aqui eu queria principalmente falar com os filhos aqui, muitas coisas nós só vamos valorizar na maternidade das nossas mães em relação a nós, quando nós tivermos os nossos próprios filhos. A Luísa, ela teve o primeiro ano de vida dela, assim, muito desafiador na área do sono. Ela acordava, até ali uns 7, 8 meses de idade, ela acordava de 8 a 12 vezes por noite. Era de hora em hora, ela acordava. Durante o dia, que fofinha, é uma bênção. Claro que é uma bênção, porque a minha esposa passou a madrugada inteira levantando para acalmar ela, porque senão ela estaria muito chata. A gente se revezava, mas tem coisas que só uma mãe pode fazer por um bebê. Tem coisas que só Jesus está contemplando no ministério da maternidade. E isso é profundo e importante para nós, sabe por quê? Porque tem muitas coisas que, para que aconteçam
na nação, nos holofotes, nos altares, diante dos homens, elas precisam acontecer primeiro no secreto, nos bastidores, onde ninguém está olhando além de Jesus. Nós precisamos aprender com as mães que a nossa responsabilidade diante de Deus, de cumprir o que precisa ser cumprido, de fazer o que precisa ser feito, tem que ser realizado independentemente de quem esteja assistindo. Porque o Senhor dos Senhores está vendo o que nós estamos fazendo. E aí, mãe, você deve estar lembrando dos seus filhos pequenos, a Dineia lembrando da Carol, dando aquele trabalho quando ela era uma bebezinha. Meu Deus, a Carol devia dar muito trabalho. Não sei, estou brincando, mas devia, pela tua cara devia sim. Mas aí, vira uma mulher de Deus e fala, valeu a pena. Mas foi um processo, anos e anos, investindo, trabalhando, fazendo o que ninguém viu. E na vida com Deus não é diferente. Todos nós queremos ter um relacionamento de intimidade, cumprir propósitos, realizar ministérios, grandes obras, construir legados que vão ser contados de geração em geração, mas a semelhança das mães, nós precisamos nos voltar aos nossos deveres e disciplinas espirituais quando ninguém está olhando, porque Jesus continua olhando para nós, e o dever continua, mesmo quando não tem ninguém para aplaudir. E os aplausos são a minoria do tempo. O reconhecimento vem na minoria do tempo. Por isso que eu admiro tantos intercessores, porque o ministério ingrato, você sofre, você luta, você ora, quando está ruim, todo mundo lembra de você, mas na hora de chamar para celebrar, ninguém lembra do intercessor. E muitas vezes a maternidade é assim, na hora de trocar fralda, toma que o filho é teu. E aí o filho cresce, casa, vai viver a vida bem, feliz, e a mãe fala, e agora? Eu fico aqui. O pai também, mas a mãe de uma forma especial. O que mostra uma terceira lição para nós aprendermos com o coração de uma mãe. É que no final das contas, tudo aquilo que nós geramos é para o Senhor e não para nós mesmos. Um coração de abnegação, de aprender a abrir mão e colocar no altar do Senhor, para que os propósitos dele se realizem. Muitas vezes, nós estamos estéreis, porque estamos querendo gerar coisas para nós mesmos. Mas as mães geram os filhos não para elas, e sim para o mundo. E o mundo aqui não no sentido negativo, mas para dar uma resposta do céu ao mundo. As mães geram filhos para o Senhor e realizar os seus propósitos. E nós precisamos gerar sonhos, propósitos, ministérios, legados, não para nós mesmos, não para sermos reconhecidos, e sim para que o reino de Deus venha à terra e a vontade dele se cumpra, gerando redenção, salvação, transformação. Você talvez esteja indignado com a realidade da nossa nação. Eu não lembro de uma geração que não estivesse indignada com a nossa nação. A nossa nação parece que nasceu para gerar indignação no seu povo. Mas uma hora, Deus vai gerar no coração de uma mãe, não tenham dúvida disso, o desejo de gerar um filho para redimir a nossa nação. E talvez não seja no sentido de unidade, um único filho. Talvez seja uma geração de filhos se levantando para transformar a nossa nação. Uma referência espiritual como foi Samuel, uma referência política como foi Samuel. Ali estava concentrado em um homem só. Mas Samuel ungiu o maior rei de Israel, que foi Davi, e dando continuidade, que da raiz de Davi veio o Senhor, o Salvador. Deus gera no coração materno o desejo de transformar uma nação. É por isso que a gente pode confiar que todas as horas investidas na vida dos nossos filhos valem a pena, porque estamos consagrando ao Senhor, para que Ele mesmo conduza a história dos nossos filhos e cumpra um propósito eterno. Agora, eu quero encerrar essa palavra fazendo um momento bem especial. E eu queria pedir que todas as mães presentes se colocassem em pé. Tan, 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 tan.
Se seu filho não estiver aqui, não tem problema, pode ficar em pé também. Mães, vamos fazer um exercício bem rapidinho, não é físico, fique tranquilo. Um exercício mental, um exercício de fé. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você se lembrasse daqueles momentos mais solitários da sua maternidade, quando seu filho chorava e só você escutava. Quando parecia que nada do que você fazia era suficiente. Aqueles momentos que parecia que batia uma angústia, um desespero, eu não sei o que fazer. Tente se lembrar desses momentos em que não existia nenhum olhar para te contemplar e te encorajar. Para dizer assim, continua porque vale a pena. Lembrando desse momento, ainda de olhos fechados, eleve os seus olhos espirituais agora para o trono de Deus e veja Jesus te observando nesse momento, falando, eu gerei esse desejo de maternidade no seu coração. E o seu filho, a sua filha, é uma resposta para o Brasil. Vai valer a pena, está valendo a pena. Ouça a voz do Senhor lá do trono te dizendo que o preço valeu a pena. Eu sempre tive o desejo de fazer isso com os intercessores, mas eu acho que é válido a gente fazer com as mães agora. Eu vou pedir que todas as outras pessoas que estão assentadas, e as mães ainda de olhos fechados, nós, num movimento profético, crendo que os céus estavam vendo o esforço materno, nós vamos nos alinhar ao céu agora. E nós vamos aplaudir essas mães. Ainda não, espera. Mas mães, ouçam esse som, porque esse barulho é só uma pequena amostra do barulho que seus filhos farão nessa geração. Porque o Brasil vai virar de ponta cabeça e Jesus vai ser anunciado de cidade em cidade, a semelhança de Paulo e os discípulos de Jesus no primeiro século. A sociedade vai dizer, quem são esses que vão de cidade em cidade, trazendo barulho, virando as cidades de cabeça para baixo? E a resposta vai vir do céu. São os meus filhos que eu gerei no coração e no ventre dessas mulheres. E eles vão mudar o mundo. Agora eu vou pedir que todos os demais aplaudam essas mães. Insistam nos aplausos. Valeu a pena. Jesus viu o céu, viu a sua vocação sendo exercida. Os céus viram o seu choro, os céus viram a sua dor, os céus nunca te deixaram sozinho. Aleluia. Você pode parar agora. E eu vou pedir que todas as mães venham ao altar agora. E nós vamos inverter um pouquinho esse papel. Vocês são intercessores, podem vir, podem deixar o seu lugar, venham ao altar. Se vocês conseguirem, se sentirem à vontade, podem ficar de joelhos. Porque vocês são intercessoras, vocês oraram tanto pelos seus filhos. Vocês intercederam não só em oração, mas de tantas e tantas formas, se colocando na brecha em favor dos seus filhos e filhas. Vocês se dedicaram. Talvez algumas de vocês deixaram de comer para que o seu filho ou sua filha tivesse o que comer. Talvez algumas de vocês não compraram o que gostariam de comprar ou o que precisavam comprar para comprar para o seu filho e para a sua filha. Talvez algumas de vocês deixaram para trás sonhos, profissão, um legado para se dedicar à vida dos seus filhos e filhas. E eu vou pedir que todos os demais fiquem em pé para nós intercedermos em favor dessas mães.
aí do seu lugar, eu vou pedir que você estenda suas mãos e comece a orar. Eu já vou chamar os filhos para estarem com suas mães. Mas agora todos, levante suas mãos e comecem a orar. Enche esse ambiente com a sua oração agora. Erga a sua voz de verdade, para que as mulheres aqui na frente ouçam isso. Para que essas mães ouçam a sua oração. Essas mulheres encheram as taças dos céus. Deixe que as suas mãos sejam como as mãos dos anjos, derramando as taças das orações sobre elas agora. Erga sua voz e comece a orar. Não se intimide. Todos orem, todos orando. Se a sua mãe não está aqui, ore por ela também, como se ela estivesse. Feche os seus olhos e visualize pela fé a sua mãe dobrada aqui na frente diante do Senhor. Se a sua mãe está em outra cidade, creia que a oração, ela não está distante. O céu conecta um ponto do globo ao outro com a mesma facilidade que conecta a sua voz ao ouvido dessa mulher que está aqui na frente. Ore agora pela sua mãe. Comece a orar, mas vai enchendo mesmo, reconhecendo o ministério da maternidade, a fé da sua mãe, que num tempo difícil te gerou. Deixa eu contar uma coisa enquanto você ora. Falavam para minha mãe que naquela época, anos 90, não era bom, não era um momento certo para ter filho. Quando eu fui ter filho era pandemia, também não era o momento certo para ter filho. No mundo que nós vivemos não existe momento certo, é um ato de fé, e as nossas mães tiveram essa fé, essas mães tiveram essa fé. Então ore com fé agora, crendo que Deus vai mover os céus em favor delas, como um ato de gratidão e retribuição. Ore para que o Senhor dê alegria, que o Senhor recompense de uma forma que nós não podemos recompensar. Já diz o ditado, uma mãe cobre 1000 filhos, 1000 filhos não cobrem uma mãe, mas façam um pequeno gesto de gratidão. E agora, se sua mãe está aqui na frente, deixe seu lugar, venha, junte-se a ela em oração. Em pé mesmo, não se ajoelhe. Põe as mãos sobre ela e comece a orar, abençoando a vida dela, declarando palavras de prosperidade, de alegria, de renovo, de restauração. E aí eu vou pedir que aqueles que a mãe não está aqui, fique bem atento, porque se sobrar uma mulher aqui na frente, sem alguém orando, você pode deixar o seu lugar e vir orar. Jéssica, você ora com a minha mãe ali? Eu empresto a minha mãe. Deixa a Jéssica orar com ela. Nico, vem pra cá, tem mais gente pra cá. Aqui, ó. Bem aqui. Pessoal aí, me ajude de caso tem alguma mãe sem alguém orando por ela. Visualize, impõe as mãos. Aqui. Senhor, eu creio que nesse ambiente profético, de gratidão, de honra, o Senhor está se movendo com cura. Há corações e enfermidades sendo curadas agora, em nome de Jesus. Eu creio que nesse ambiente profético, mães que não estão nesse altar, estão sendo colocadas diante do Senhor, e um dia estarão aqui rendidas a Ti, Te conhecerão como único e suficiente Salvador. Estarão juntos com seus filhos aqui, Senhor, Te adorando, buscando a Tua presença.
Eu creio, Pai, que em nome de Jesus sonhos estão sendo restaurados aqui. A alegria, as emoções estão sendo renovadas no coração dessas mães. Um senso de propósito cumprido está sendo construído, gerado agora, naquelas que por tanto tempo pensaram: será que valeu a pena deixar tantos sonhos para trás, tantos desejos, tantos planos? Senhor, mostra o fio da eternidade se estendendo diante dos olhos delas, para que vejam que valeu a pena gerar, valeu a pena a fé da maternidade, valeu a pena a semelhança daquilo que Cristo fez por nós, se entregar em favor de seus filhos. E que em nome de Jesus, Pai, o exemplo da maternidade, ele fique vivo diante dos nossos olhos, gerando honra e gratidão em nossos corações, mas principalmente imitação. Queremos ser discipulados pela fé da maternidade. Queremos aprender a dedicar os nossos planos, projetos, nossos filhos futuros no altar do Senhor, antes mesmo de ver as coisas acontecendo. Queremos aprender, Senhor, a nos colocar como intercessores, a nos colocar na brecha, a doar as nossas vidas por outro, num exemplo puro, sublime de abnegação, de altruísmo. E que em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus, nós aprendamos a manter a disciplina das coisas do secreto, em maturidade, cumprindo o nosso dever diante do Senhor, para que sim, um dia, as pessoas vejam que aquilo que foi gerado no secreto cumpre um propósito diante dos olhos dos homens, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado nas nações hoje e eternamente. Abençoamos, Pai, essas mulheres, todas as mães das pessoas que estão aqui, para que amanhã seja um dia sublime, um dia das mães único e marcante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora, a gente vai tirar uma foto das mães. Eu estou brincando. As maquiagens borradas, os olhos cheios de lágrima. Estou brincando, gente. Vocês podem voltar para o seu lugar. Você pode se assentar em nome de Jesus. Tome aí seu assento por um instante. Eu sei que emociona, mas eu quero, em nome de Jesus, te ajudar a expandir um pouco o seu entendimento sobre o que aconteceu aqui. É mais do que um momento emocionante. Creia que no altar do Senhor o sobrenatural acontece. Nós lemos e ouvimos um pouquinho da história de Ana. Ela estava no altar do Senhor, balbuciando, chorando, como se estivesse rendida ao vinho. Você chorou também, suas emoções vieram. Você colocou coisas diante do Senhor. Deus trouxe memórias ao seu coração, sua mente. Eu creio que nesses lugares Deus gera coisas que nós não podemos nem mensurar. Ana não tinha noção do que o filho dela faria na nação de Israel. Não tinha. E em nome de Jesus, coisas poderosas, grandiosas e sobrenaturais vão acontecer na vida de vocês. Porque eu creio na fé da maternidade. Eu creio que Deus move os céus em favor de mães que se dobram diante do altar, que colocam seu coração para fora e, adorando, dedicam o fruto do seu ventre no altar do Senhor. Mas eu creio que Deus ainda tem algo a mais para mover nessa noite. E eu quero desafiar vocês, filhos, que as suas mães não estão aqui por um motivo específico, porque elas não conhecem o Senhor. Talvez seja a minoria de nós, hoje aqui, mas nós queremos orar
pela sua mãe. Então, se você tem uma mãe que não é convertida ainda, nós vamos orar por ela agora nessa noite. Aí você vai deixar o seu lugar e vai vir até o altar. Filho ou filha, talvez você já é mãe, mas a sua mãe não é convertida. Deixe seu lugar, venha até aqui à frente. Você vai ficar em pé. Independentemente da sua mãe ter a fé em Cristo Jesus ou não, há muitos tipos de Cristo sendo revelados através da maternidade. Ainda que sua mãe seja imperfeita, não tenha te legado a fé em Jesus, ela te abençoou. E você, em nome de Jesus, vai erguer suas mãos e vai clamar em favor dela agora. Peça para que o Senhor a visite. Peça para que o Espírito Santo gere quebrantamento e salvação. Peça em nome de Jesus. E eu creio que ela será salva. Ela terá um encontro transformador, libertador com Jesus. E Deus vai te usar. Amanhã é um dia especial. Se você vai estar com a sua mãe ou não, você vai gerar um momento e você vai dar a ela o que você tem de melhor, que é Jesus. Então ore agora, você como filho diante do Senhor, crendo que Jesus está inclinado no seu trono para ouvir a sua voz, a sua oração. Peça assim: Senhor Jesus, manifesta a tua graça salvadora na vida da minha mãe. Prepara um momento, prepara o coração, me dá as palavras certas, unge a minha cabeça para pregar o Evangelho através de um ato de amor amanhã, de honra e gratidão. Usa a minha vida para gerar salvação na minha mãe. Olha assim. E receba agora em nome de Jesus, espírito de revelação e sabedoria. Deus está te dando a estratégia e as palavras agora. Espírito de revelação e sabedoria venha sobre cada um de vocês em nome de Jesus. E que o amor de Cristo revelado nas suas palavras e nos seus atos alcance o coração de cada uma das suas mães, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olhem bem para mim. Vocês estão aqui na frente. O vínculo de uma mãe com um filho ou uma filha é único. Deixa Deus te usar amanhã. Deixa Deus colocar as palavras na sua boca. A Bíblia diz: abre a boca e eu a encherei das minhas palavras. Deixa Deus te usar com simplicidade, mas com ousadia. Deus pode gerar salvação na vida da mãe de vocês, amém? Então no dia das mães, dê o melhor presente que vocês têm: Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Pode voltar para o seu lugar agora. Mas volte com fé. Já volta pensando qual pastor que vai batizar sua mãe. Aí, ó, vai ser o pastor Luiz Wagner, pelo jeito. Já pensa assim, se ela vai batizar no inverno ou no verão. Tanto faz, se vai ser domingo de manhã ou à noite. Já vai planejando. Porque Deus vai gerar salvação. E o último momento que eu quero fazer nessa noite é você, mãe, que está aqui, e você tem um filho ou uma filha que não está nos caminhos do Senhor. Deixe seu lugar e venha até aqui à frente. E dessa vez se prostre-se. Não é hora de interceder pelo seu filho, é hora de clamar. O clamor de uma mãe vai mover os céus. Eu creio nisso. Se você tem um filho ou uma filha distante dos caminhos do Senhor, dobre-se diante do altar, coloque-se de joelhos. Venham todas aqui mais para o centro, vamos fazer assim em unidade com essas mães que estão aqui. Fiquem bem juntinhas aqui, ó. Toda a igreja, coloque-se em pé. Principalmente as mães agora, que os seus filhos estão aqui
Graças a Deus. Deixe seu lugar, você mãe, que os filhos estão aqui, e formem um círculo de intercessão em favor dessas mães agora. Orem e profetizem, seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Todas elas com alguém ali impondo as mãos. As que vierem e não tiver gente para pôr a mão, ergue a mão. Comece a clamar em favor dessa mãe como se fosse o seu filho longe. Eu creio que Deus vai mover agora o coração desses filhos. Podem vir bem pertinho, bem pertinho. Tia Esther, você ora agora nesse sentido? Levanta esse clamor em favor dos filhos que estão longe. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti com esse coração materno que o Senhor nos deu, declarando, Pai, que cremos no Teu poder de trazer de volta aqueles que se distanciaram de Ti, de trazer para o Teu coração, de trazer para o senhorio de Jesus, de trazer para o caminho seguro em Ti. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor convence quando nós não temos mais palavras. O Senhor fala, o Senhor toca, o Senhor constrange quando nenhuma mãe tem mais palavras para dizer e nem mesmo palavras para orar. O Senhor é o Deus que conhece o gemido do nosso coração. E por isso nós entregamos a Ti, Pai, agora, em nome de Jesus, cada um desses filhos. E nós declaramos em nome de Jesus, nenhuma unha vai ficar para trás. Nós avançaremos nesse caminho, crendo que ninguém vai ficar para trás, nenhum dos nossos filhos. Eles estarão conosco cumprindo o propósito perfeito do Senhor para as nossas famílias, para a nossa casa. Nós sabemos em quem temos crido e decidimos essa noite descansar o nosso coração em Ti, sabendo que o Senhor conhece cada passo desse caminho que os nossos filhos estão trilhando. O Senhor é o Deus que sabe da inquietação deles, que sabe das angústias deles. O Senhor sabe por onde eles andam, o Senhor sabe as razões, o Senhor conhece o coração e as lutas internas deles. Então, Senhor, que hoje o Teu Espírito tome o coração dos nossos filhos e os mantenha junto de Ti, Senhor. Nós, em nome de Jesus, nos posicionamos e declaramos: o nosso ventre não gerou filhos para a perdição, o nosso ventre não gerou filhos para andarem distantes do Senhor. Os nossos filhos são Teus. E eles não irão se perder, porque são do Senhor. E nós os confiamos aos Teus cuidados. E agradecemos ao Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, toda a glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Deus está movendo os céus e a terra. Eu creio que respostas estão chegando em nome de Jesus. Não sente-se, pode voltar para o seu lugar, as mães. E a última coisa que nós vamos fazer, eu creio que é bem difícil a gente terminar um tempo como esse, numa palavra, nesse texto, sem nós orarmos por você, mulher, que esteja numa situação de infertilidade. Eu creio que Deus pode, nessa noite, trazer a cura e você ser abençoada com a fertilidade. Muitas vezes é constrangedor, ou você já recebeu orações 1, 2, 3 vezes. Mas lembre-se que Ana persistiu aí por uns 15 anos. Eu creio que Deus pode te responder nessa noite, até você que já perdeu a esperança nesse sentido. Se você enfrenta a infertilidade e deseja nessa noite que nós oremos aqui, façamos um ato profético diante do Senhor,
Você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se há alguém aqui, levanta a mão assim, só para a gente ver que às vezes você está um pouquinho constrangido. Não? Bem. Mais alguém? Pode ficar bem na frente ali do pastor Luiz Wagner e da pastora Vivi. Vocês vão orar por eles ali. Vai lá, Renato. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar uma canção profética. E nós vamos já cantar isso visualizando os filhos e filhas que vão ser gerados por esse casal. Amém? Senhor, nós cremos em Ti para gerar a cura, para gerar fertilidade, cremos em Ti para gerar conversão e salvação, cremos em Ti para trazer a alegria de volta, cremos em Ti para renovar a aliança, os afetos, os relacionamentos, cremos em Ti para restaurar vidas e redimir histórias. E diante do Senhor colocamos no nosso coração, nossas famílias, nossas vidas, Senhor, crendo no Deus do sobrenatural. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua obra através de nós e usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Coloque as mãos assim, como no ato de quem recebe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sua mãe, sobre sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje e até que Ele volte. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Você pode se assentar agora. Amém. Rapidamente, só justificando a ausência de metade da nossa equipe pastoral aqui, o Tiago e o Mateus, eles estão no casamento do Johnny, que é irmão da Júlia. Então, tem eles e uma galera lá no casamento do Johnny, que está acontecendo lá em Santa Felicidade. Então, por isso que eles não estão presentes no culto. E a segunda coisa é, todas as mães aqui presentes receberam aquele presentinho que foi dado na entrada? Sim? Alguma mãe aqui presente não recebeu? Levanta a mão bem alta assim. Equipe, por favor, tem uma bem aqui na terceira fileira. Mais alguém que eu não estou enxergando? Aqui desse lado, todo mundo recebeu? Todas as mães? Lá atrás, lá. Corre lá, Elô. Mais alguma mãe que não recebeu o presentinho? Beleza. Você, jovem ou adolescente, que está aqui e a mãe não veio, sobrou o suficiente? Você vai passar lá no estande de integração com a Gi, você vai pegar e vai levar para sua mãe e falar assim, ó mãe, aqui está o perfume, o aroma suave de Jesus, nós oramos por você. Já começa um momento profético ali, Deus vai movendo também, tá bom? Então, você pode pegar aquele brinde e leve de presente para sua mãe, mas não vai falar que foi você que deu, fala que foi o Holy que deu, tá bom? Seja honesto ali, Deus vai te usar de outro jeito, compra o teu presente aí, se vira. Mas esse aí você fala que foi o Holy da Alameda que deu o presente para ela, e amanhã você traz ela para o culto amanhã de manhã, beleza? Fechou? Então tá bom, gente, vão na graça e na paz de Jesus. Sexta-feira nós temos a vigília da Univigília, então às 11 horas nós começamos em ponto. Então você se planeje para passar a madrugada na presença do Senhor, chamar a galera, fazer inscrição, acompanha pelas nossas redes sociais. Deus abençoe cada um de vocês. Vão na graça e na paz de Jesus. Um bom descanso e feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes.